É igual quando a paróquia não fecha o dízimo. É triste. Sabe por que é triste? Porque o padre é um pai de família que cuida de uma comunidade. E quando a paróquia não fecha o dízimo, é a mesma realidade que um pai de família dentro de casa encontra quando ele não consegue honrar o pagamento das suas contas, quando ele não consegue colocar o alimento na casa para os seus filhos. É isso que o padre passa quando a paróquia não fecha o dízimo. E às vezes as pessoas não entendem isso. Dízimo você não dá o que sobra. O primeiro valor que cai na sua conta, por gratidão e generosidade ao Deus misericordiosíssimo que te capacitou para passar naquele concurso, que tornou o seu comércio fecundo, que te deu um trabalho, que te honra. A primeira coisa que você tem que fazer é honrar o seu dízimo. A primeira, não é a última. Não é o que sobra, não é migalha. É falar para o Senhor, o que eu estou dando aqui, eu sei que é muito pouco e que o Senhor não precisa, mas é por gratidão. E aí, quando a paróquia não fecha o dízimo, a gente vê o padre, que é um pai de muitos filhos, que é a comunidade. Seus filhos espirituais. É um pai que não consegue honrar ali os pagamentos do mês e colocar e prover dentro da sua casa, que é a comunidade, a igreja. É dolorido, irmão. Eu não sei se você passa dificuldade ou não, irmão. Mas quando meus filhos abrem a geladeira e falam assim, eu queria um iogurte. E às vezes não tem para dar, irmão. Aquilo ali corta o coração. Corta. E o padre vive essa realidade às vezes quando não fecha. Quando tem que ficar implorando para o povo fazer algo que eles têm que fazer por generosidade. É duro, é duro. Como que a gente vai semear o trigo se muitas vezes a gente é responsável por semear o joio? Como que a gente quer que as pessoas estendam a mão se quando chega a oportunidade, a providência de eu estender a mão, eu sou o primeiro que fala não, cheira mal? Isso é dentro das pastoral, é picuinha. Ah, porque quando era coordenadora tal, era assim, assado. Irmão, se você está na pastoral e você não está para contribuir, está para ficar apontando que cheira mal, saia. Saia. Tem muita gente que parece que é o fruto podre, fica contaminando ali tudo. Eu prefiro trabalhar com pouco de verdade do que ter muita gente que não quer nada com nada. Peso morto. É duro, meu irmão. Irmão, uma casa que se divide entre si não pode subsistir. A tática do maligno é dividir para conquistar. É isso que ele quer, dividir. Semear o joio, a discórdia, a divisão, a intriga. E quando a comunidade não está unida, a glória de Deus não se manifesta. Não se manifesta. Agora, quando a comunidade está unida, a glória de Deus se manifesta. Acontece aquilo que chamamos de Shekinah. Shekinah significa habitação de Deus. Deus habita naquele lugar. E onde Deus habita, curas, milagres, prodígios, conversões acontecem, porque aquele lugar é a habitação de Deus. Ah, nossa, mas está tão bonito. Mas se Deus não habita lá, não vale nada. Isso começa no meu coração, no seu coração, na minha casa, na sua casa e no templo, onde a gente cultua o nosso Deus. Eu acho tão bonita a palavra adoração, porque ela só pode ser dada a Deus. Não pode ser dada a mais ninguém. Imagine, o seu coração tem que dilatar de falar assim, eu vou adorar o meu Deus. Você não pode adorar os homens, você não pode adorar as coisas. Você só pode adorar a Deus. A gente tinha que praticar mais. Eu estou indo adorar o meu Deus. Irmão, não é um político, não é um artista, não é um influenciador, não é um homem de carne. É o meu Deus. Eu estou indo adorar o meu Deus. Então a tática do inimigo é dividir para conquistar, isso é uma tática de guerra.
E é engraçado porque o Senhor colocava isso no meu coração. A gente vê quando vai ter uma tática de guerra, quando um povo ali na antiguidade e ainda hoje vai combater outro povo, existe uma estratégia de guerra. E o inimigo faz isso conosco. Ele faz isso dentro da comunidade, porque ele sabe que uma comunidade unida se torna uma Shekinah, a habitação de Deus. Mas uma comunidade dividida é uma comunidade fadada ao fracasso. Na tática de guerra existe aquilo que chamamos de cerco. A gente faz o cerco de Jericó. O cerco é uma tática de guerra. O que o povo faz? Cerca o outro povo, a fim de conquistar. E sabe qual é o primeiro passo? Quando um povo quer dominar outro, numa tática de guerra, eles fazem um cerco, e a primeira tática é cessar com os suprimentos. A segunda é cessar com a água potável. Então, se o alimento para de chegar, o povo definha e morre. Se a água deixa de ser potável, o povo definha e morre. O terceiro passo é semear o pânico, a confusão e o medo. Isso é tática de guerra, isso é combate. Às vezes a pessoa fala, eu estou no combate espiritual, ela não tem nem noção do que é combate. A gente precisa aprender a combater, meus irmãos. Vocês estão alicerçados na paróquia, que tem ali como patrocinador São Miguel Arcanjo Príncipe dos Exércitos Celestes. Aqui é interessante porque tem um trecho em Josué que diz que ele vai para o combate, ele se depara com um homem de aproximadamente 3 metros. Só que naquele tempo havia uma raça de Enaques, de gigantes, então ele pensa que é um homem gigante ali como Golias. E ele fala, está contra nós ao nosso favor. E fala assim, eu sou o príncipe do exército celeste. Ele estava diante de São Miguel. São Miguel aparece para Josué. E aí ele vai e ajoelha, fala, o que queres de mim? Vocês estão alicerçados uma paróquia que tem ali como patrocinador São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. É para combater, não é porque é bonito, não. Não se vence combate porque é bonito, não. Tirando Judite, né, que ela era muito bonita e ela foi e cortou a cabeça de Holofernes. Mas isso aí é outro tema de pregação, deixa para depois. Então é preciso aprender a combater. A primeira tática de guerra, cessar com os suprimentos, com os alimentos. Segunda, cessar com a água potável, ou seja, envenena a água. Então eles envenenavam os poços, eles envenenavam ali um lençol ali, freático ali, eles envenenavam ali os dutos onde a água potável chegava. Outra tática de guerra, semear o pânico, a confusão e o medo. E a quarta tática de guerra, que leva a qualquer lugar ao fracasso, a desobediência. Agora, olhando para isso num contexto espiritual, a primeira tática de guerra é cessar os suprimentos. Quando o inimigo de Deus entra pela brecha, porque ele entra pela brecha. Porque Deus aguarda você abrir a porta. Para que Deus possa habitar no lugar, tem que ter comunhão e unidade. Isso atrai a glória de Deus, a Shekinah. Deus habita naquele lugar. Mas aí, quando o inimigo entra pela brecha, quando entra o divisor, quando entra a divisão, dividir para conquistar, uma das táticas é cessar com o suprimento, com o alimento. O que acontece? É numa comunidade onde começa o esvaziamento dos sacramentos. Quando vai ter uma Santa Missa e talvez as pessoas não estão ali comungando. Se não está comungando é porque não está confessando. Se não está confessando, está morto, está caído pelo pecado. Não tem o alimento, o suprimento, o alimento da alma espiritual, está definhando, é tática de guerra, o inimigo está entrando. Agora uma comunidade unida, onde o povo vive os sacramentos, que a gente tem aquelas pessoas que falam, eu sou católico, mas aí vai só no batizado.
Ah, eu sou católico, mas vai só num velório. Ah, eu sou católico, mas vai só num casamento. A pessoa não participa. Talvez você tenha condição de vir à Santa Missa 3 vezes na semana, mas você só vem no domingo. Sabe por quê? Porque você é preguiçoso, preguiçosa, não tem outra palavra. Os santos tinham uma característica. Todos eles eram generosos. Todo santo foi generoso. E aqui eu não falo generoso na questão financeira, na questão material, mas eu falo generoso na entrega. Todo santo foi generoso na entrega. Eles entregaram muito. Eles entregaram tudo. É engraçado, porque se você for parar para pensar, aí o mundo fala bem assim, não, você tem que dormir 8 horas por dia, porque se você não dormir 8 horas por dia, você vai ficar doente, bababá, tal. Não é assim? Aí fala, não, você tem que fazer 5 refeições por dia. Alguns vão falar que até 7. Rapaz, a pessoa que tem condição de fazer 7 refeições por glória a Deus, meu irmão. Se eu tiver 2, eu estou feliz, meu irmão. Que às vezes não tem. Não tem. Mas fala, não, você tem que fazer 7, porque o organismo isso, aí tem o horário, tudo, tem a ceia, tem o... Aí a pessoa fala, não, você só vai ser feliz, o mundo fala, você só vai ser feliz se você viajar para Caldas Novas, se você for para a praia, se você for para a Europa, se você for para a peregrinação, você vai ser feliz. Me mostra na biografia de algum santo, um santo que dormia todo dia 8 horas por dia. Me mostra um que fala assim, Santo Fulano dormia 8 horas por dia, fazia 7 refeições, viajava 2, 3 vezes por ano, e foi um doutor da igreja, foi um santo, uma santa. Mostra. Ah, você está falando que isso é ruim? Não, isso não é ruim. É bom viajar? É, você pode? Pode. Mas isso não é a prioridade. Você tem sido generoso com Deus? Que a pessoa fala, não, tenho que dormir 8 horas por dia. Aí ela não se sacrifica para acordar um pouco mais cedo para fazer suas orações. E aí ela segue o que o mundo fala para você dormir 8 horas por dia. Evangelho de São João, capítulo 1 fala, Deus veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu. Se você for viver pelo que o mundo diz, Evangelho de São João, capítulo 1, o mundo não reconheceu a Deus. Aí você quer pautar a sua vida por aquele mundo que não reconhece Deus. Aí você tem que escolher o que você quer. Você quer o mundo ou você quer Deus? Porque o mundo não reconheceu a Deus. Então a gente não pode pautar a nossa vida pelo aquilo que o mundo sopra. Tem pessoa que fala que você só é alguém se você for um concursado. Está aqui na Bíblia isso aqui? Isso é palavra de Deus? É dogma da igreja? Você é alguém quando você está alicerçado à videira. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele. Esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Porque tem gente que acha, não, só você feliz se eu passar naquele concurso. Eu rezo por algumas pessoas que me pedem oração para passar em concurso. Mas primeiro eu peço para Deus converter o coração delas. Porque tem muita gente que quer ali, reza por mim, eu quero passar no concurso. Eu preciso muito, é o concurso da minha vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é teu contra-cheque, não é a tua aprovação, não é a tua nomeação. É Jesus que é a vida. O concurso da minha vida. Na hora que falou isso, eu já, tá bom. Antes de eu rezar para você passar no concurso, eu vou rezar para Deus mudar o teu coração. A tua vida precisa estar alicerçada em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. De que vale você passar no concurso e aí chega Semana Santa, você não vai trabalhar, aí você vai viajar na semana maior, porque agora você tem condição. Aí é o concurso que vai te levar para o quinto dos infernos. Tá vendo? Vocês rezaram? Pediram para Deus? Tem muito marido aí doido para passar no concurso, a esposa doida para ele passar. Consulta o Senhor primeiro, porque talvez aquele concurso vai ser um motivo para acabar o teu matrimônio.
E eu acompanho casais que vivem essa realidade. Que depois que passou, conquistaram casa, carro, status, está uma maravilha. E depois acabou. Porque não estavam alicerçados à videira. Jesus é o centro. Jesus é o centro. A nossa vida tem que estar alicerçada nele. E aí, a gente vê a primeira tática de guerra, que é o esvaziamento sacramental. Ou seja, o inimigo de Deus quer, na tática de guerra, para poder te perder e perder uma comunidade, ele quer impedir de que o alimento chegue. E aí ele começa a implantar na cabeça das pessoas. E aí a pessoa se afasta da comunhão, por quê? Porque ela fala bem assim, os casais, isso é para casal, sem vergonha. Que aí fala bem assim, não tem como viver o método Billings. Aí vai o casal ali, começa a usar anticoncepcional, preservativo, contraceptivos, e tem que se afastar da vida sacramental. Isso é tática do inimigo. Sabe por que tem pessoas que falam, toda pessoa que fala, e se aqui na paróquia tiver uma, pede para vir conversar comigo. Ou o culpado, que é melhor, que aí já confessa. Que fala, não tem como viver. Mentira, mentira. A pessoa não quer pagar o preço. Não quer. Porque a mulher, assim que ela ganha neném, precisa esperar um período de quase 1 ano para o ciclo dela se restabelecer. Aí sim vai conseguir fazer o método. Não, mas ficar 1 ano vivendo a castidade, aí o povo não quer pagar o preço. Não quer. Aí fala que não tem como. Ou então prefere fazer uma vasectomia, uma laqueadura. Isso é duro. É duro. Isso aqui é tão forte, que vocês entendessem. Uma vez eu perguntei para o senhor como que eu ia falar para as pessoas entenderem o quanto que isso é sério. Porque hoje em dia minha esposa é a 5ª gestação, né? Porque uma a gente perdeu, ganhou, está no céu. Então é a 5ª. Aí toda vez que tem consulta, o povo fica tentando empurrar uma ata para ela fazer laqueadura. Só que é tão sério a laqueadura, que você precisa abrir uma ata, precisa protocolar e autenticar ela no cartório. E se o médico perceber que você está indeciso, ele não faz. Tu já viu algo no mundo ser tão sério? Imagina o contexto espiritual, se não é. Para no mundo ter toda essa preocupação, imagine para Deus. Eu falei, Senhor, como que eu vou explicar isso para as pessoas? E o Senhor falou assim, olha, o que caracteriza um passarinho são suas asas. Se você cortar as asas do passarinho, ele pode ser qualquer outra coisa, mas ele deixa de ser um pássaro. Porque o que caracteriza um pássaro são suas asas. Mas o passarinho não vai voar. Mas ele tem asa? Todo mundo conhece um pássaro pelas suas asas. É o que caracteriza ele. Se você corta as asas, ele deixa de ser pássaro. Então, vasectomia e laqueadura não é aprovado pela igreja. A não ser que você tenha 3 laudos médicos e aprovação de um padre. Sério. Está vendo a tática do inimigo? Aí o que ele faz? Ele vai e faz o casal começar a se envolver com os contraceptivos para se afastar da vida sacramental. Se afasta da vida sacramental, não tem alimento espiritual. Ele cortou o suprimento, vai definhar e morrer. Vai definhar e morrer. O filho é reflexo do pai. Aí o pai e a mãe estão ali nos contraceptivos, se afastou da comunhão, o filho é coroinha. Aí o filho não vê os pais comungando, o filho é cerimoniário, a filha é guardiã, não vê os pais comungando. Aí daqui a alguns anos o filho também não vai comungar. Não, porque você tem que ir para a igreja, você tem que comungar, você não confessa mais. E você, que exemplo você está dando? Então uma das táticas de guerra é cessar o suprimento. A outra tática de guerra é envenenar a água potável. O inimigo quer envenenar a água potável. Anderson, no contexto espiritual, o que é envenenar a água potável? É envenenar o poço. O que o inimigo quer fazer? Envenenar o poço. Sabe qual é o poço? O nosso coração. É de lá que saem todas as coisas.
Lá é o poço onde sai a água potável. E se o nosso coração estiver envenenado, não tem água potável. E numa comunidade onde os corações estão envenenados, meu irmão, ela não progride. O coração envenenado são aquelas pessoas que vê o defeito em tudo. Entra na pastoral, ela... Irmão, você não precisa nem ser muito esperto, inteligente, sábio, sei lá o que tu quiser ser, para você conseguir identificar o que está dando errado. Qualquer um consegue fazer isso. Sabe o que faz a diferença? Quem vai lá, identifica o que está errado e soma para fazer certo. Porque ficar apontando o erro qualquer um, você não precisa apontar o erro, está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo que não dá certo. Seja você a contribuir. Mas não, o poço está envenenado. Ah, porque aquilo ali não ficou bonito. Ah, porque aquilo ali está não sei o quê. Ah, porque o som está muito alto. Ah, porque o som está muito baixo. Ah, porque o som não sei lá o quê. Ah, porque o ministério tal. Ah, porque o padre fulano. Ah, eu não entendo o que o padre fala. Ah, reclama de tudo, o poço está envenenado. Isso é tática de guerra, o divisor está entrando. Está dando para entender, sim ou não? Você já dormiu? Vai dormir? Se dormir, eu taco a água daqui. Glória. Eu vou ficar acordado, você também. Eu estava numa mini vigília ontem, aí prega hoje, prega amanhã, e glória para Deus. Nem para casa eu vou. Vou só depois do almoço para casa. Glória. Ainda tem outros lugares, outras missões para ir. E aí, primeira tática de guerra, qual é? Cessar com o suprimento. Esvaziamento do sacramento, na visão espiritual. Segunda tática de guerra é cortar a água potável. No contexto espiritual, envenenar o poço. Qual é o poço? Nosso coração. Um poço envenenado não tem água potável. Terceira tática de guerra. Semear o pânico, a confusão e o medo. Uma comunidade onde é semeado o pânico, a confusão e o medo, meu irmão. Como que o inimigo faz isso? Como que ele semeia a confusão? Começa pela fofoca. A fofoca é uma praga. Dentro de uma comunidade, fofoca é uma praga. Dá vontade de pegar os fofoqueiros. Tinha que pegar os fofoqueiros, amarrar eles ali, pegar uma história de pau e arrebentar eles. Não tem conversa para fofoqueiro. Aí fica um tititi, aí vem ali e fala assim, não, porque o padre fulano sei o quê. Ah, não, porque aqui tem padre, tem um padre que tem um vigário. Aí chega pro vigário e fala do pároco. Aí chega pro pároco e fala do vigário. Aí chega pra fulano e fala da coordenadora. Aí chega do clube e fala pro coordenador e fica um tititi. Qual é a solução? Amarra os fofoqueiros ali, vamos dar uma coça neles. Para de ficar fofocando, é igual a praga, fica semeando confusão. Confusão dentro da paróquia. Ah, porque o zelador não sei o quê. Ah, porque fulano da paróquia, da secretaria. Irmão, para de... Aí fica ali, meu irmão, semeando confusão. Ah, porque fulano não cumpriu o horário. Ah, porque fulano chamou a reunião, era tarde demais. Ah, fulano marcou a reunião cedo demais. Ah, porque não sei o quê. Aí vai na casa da fulana, aí liga pra ciclana da pastoral e fala, oi, ciclano, você tá bem? Não tô não, mulher. Ah, porque a fulana de tal tá pegando no meu pé, bababá. Pelo amor de Deus, nós tá semeando confusão. O divisor tá entrando, tá acabando com tudo. E a pessoa acha que está tudo certo. Que maravilha. Fofocando igual uma... Por isso que eu falo, tinha que adotar essa prática. Amarra os fofoqueiros, nós damos uma coça. Eu duvido se ele fofoca de novo. Duvido. Duvido. Se ele apanhar 2 vezes, eu duvido. Não chega na segunda, não. A primeira coça resolve. Vai lá fofocar para você ver. Para de fofocar, para de falar mal das pessoas. Aí fica o bibibi, mudou a coordenação, acabou. Aí vai todo mundo ligar para esse coordenadora. Ai, fulana, meu Deus, estou sentindo sua falta. Porque a ciclana que está lá na frente faz tudo diferente. Dá nem para falar mais sobre isso aí, senão eu fico bravo aqui, meu irmão. Então, tática de guerra, semear o pânico, semear a confusão, semear o medo. Isso vai gerando pânico, vai gerando medo, vai virando uma discórdia, meu irmão. Vai acabando com tudo. Quarta tática de guerra, a desobediência. Irmão, quem obedece nunca erra.
O mal, ele entra ali pela desobediência. Aqui é interessante, porque em Gênesis fala que não é bom que o homem esteja só. E aí Deus vai e lhe faz uma auxiliar, uma semelhante. Mas quando Eva desobedece e cai no pecado e cede à tentação, ela estava só. Vai falar, é culpa de Eva, talvez é culpa de Adão também, porque deixou Eva só. E ele era o chefe da casa, ele tem que pagar o pato. Se o negócio desandou, ele paga o pato junto. Não é assim? Então, o mal entra pela desobediência. Adão e Eva eram imaculados. Sabe o que significa imaculado? Sem mácula, sem mancha. Eles eram imaculados e viviam no paraíso. Ele não precisava tomar Doflex. Não precisava tomar um Tocilax. Não precisava de um dipirona de 1 grama. Não precisava de um Nimesulida. Não precisava. Eles eram imaculados vivendo no paraíso. E a palavra de Deus diz em Gênesis que ao entardecer Deus caminhava no paraíso. Vão dizer os grandes místicos, monges ali, que se ali a pessoa tiver intimidade com Deus ali, na solidão fecunda, diz que ainda dá ao entardecer para ouvir os passos de Deus caminhando no paraíso. Mas no barulho desse mundo, som automotivo batendo para todo lado, barulho de celular, notificação, chegou uma mensagem para você no WhatsApp, você não está escutando nada, nem tua esposa que está buzinando no teu ouvido, falando 300 coisas de uma vez, você não está ouvindo nada. Quanto mais ouvir os passos de Deus caminhando no paraíso. E aí diz que Deus caminhava no paraíso ao entardecer. Adão e Eva imaculados, não sentia dor, fome, nada. Estava no paraíso mesmo. E ainda assim o divisor estava lá. E eles caíram na tentação. Quanto mais eu e você, cabeça de batata, se a gente não estiver firme na oração, a gente não vai ser tentado cair. Se eles querem imaculado cair, imagine nós. E você está achando que você tem 20 anos da pastoral tal que você... Toma cuidado. Mal entra pela desobediência. Antes que a desobediência no contexto espiritual é você tentar fazer do seu jeito. Quando isso acontece na comunidade, meu irmão, é de dar dó. Aí chega o pároco, o padre, o chefe daquela família, daquela comunidade fala, vamos fazer assim. E aí o povo debaixo dos panos faz de outro jeito, desobediência. Aí o divisor entra, meu irmão, deita e rola. Deita e rola, acaba com a comunidade. Pela desobediência. Existe algo chamado graça de estado. O que é a graça de estado? A pessoa está naquela condição, ela é agraciada por Deus, ela é iluminada por Deus para poder tomar decisões e escolhas. Quer você goste ou não. Claro, quando a pessoa está aberta. Porque não adianta nada você receber um carro, você ter habilitação, o carro ter combustível, mas você quer ir andando. O problema é teu. Você pode ir de carro, mas se não quiser... Então a pessoa que tem a graça de estado, ela é iluminada por Deus para tomar aquelas escolhas, decisões. Ela está naquela condição, não você. E aí pega, vem o pároco e decide, faz isso, faz aquilo, e a comunidade quer fazer pela desobediência. Com os jovens isso acontece com mais frequência, então tome cuidado, jovem. O padre falou para fazer assim, faça assim, quem obedece nunca erra. Não, mas podia fazer assim. Aí vai e faz uma concessão, aí vai e faz uma brecha, aí vai e entra naquilo que chamamos de jeitinho brasileiro. O demônio entra ali e é tobogã direto, vai pro inferno, tá acabando com tudo. Quem obedece nunca erra, sejam obedientes. Ao chefe da casa, ao chefe da família. Quem é? No caso, o padre. Decidiu, falou para fazer assim. Você pode sugerir. Senhor, padre, ele poderia reunir e tal, fazer de jeito aqui. Se ele concordar, beleza. Se ele não concordar, não, vamos fazer. É uns revoltadinhos que tem dentro da paróquia.
Se o fofoqueiro tinha que amarrar e dar uma surra, esses eu nem vou falar que tem que fazer com eles. Que é problema. Quem é desobediente é um problema dentro da comunidade. Atos dos Apóstolos diz que eles tinham tudo em comum. E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a palavra de Deus em João, no capítulo 13, no versículo 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Eu já ouvi, talvez você já ouviu também, fala assim, a pessoa, não vou na igreja não, lá o povo só arruma confusão. É triste. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo isso, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Uma pessoa não ama o irmão dela que está sentado no banco, desempregado, ela tem a oportunidade de dar um emprego para ela, e ela não está preocupada com isso. Ela não tem compaixão. Talvez uma pessoa que está desempregada na paróquia, de você, favorecer ali com uma compra, comprar uma cesta básica. Talvez ali uma pessoa que tem muitos filhos, ceder ali uma caixa de leite, mas você está preocupado só com o teu mundinho, só com o teu. Você não é generoso, não é generosa. Você é egoísta, mas quando você está na dificuldade, você quer que todo mundo seja solícito. Quando você está na dificuldade, você queria receber um abraço, queria receber uma doação, queria que as pessoas tivessem compaixão da sua dor, do seu sofrimento, chorassem junto com você. Mas quando não é você, você está preocupado com o seu mundinho. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Irmão, se eu não consigo amar o irmão dentro da minha casa, ou dentro da igreja, que senta no mesmo banco que eu sento, que faz parte da mesma pastoral que eu faço, é amar. É porque tem gente aqui que é bocó, não tem outra palavra para isso não. Desculpa pela palavra, é essa mesmo. Deus, ele fala pra gente amar a todos. Ele não fala pra gente gostar de todos. Amar e gostar é coisa diferente. Você tem que amar a todos por amor a Deus. Porque Deus é amor. Então você tem Deus, Deus é amor. Por amor a Deus, com a graça de Deus, com Deus, que é o próprio amor, você consegue amar até os seus inimigos. Mesmo querendo arrancar a cabeça deles. Com o amor de Deus você consegue. Agora gostar não. Gostar, você tem que gostar de quem você tem afinidade. Então tem aquela pessoa na pastoral, que você não vai com a cara daquela pessoa, mas você precisa amar. Hoje em dia as pessoas só rezam por quem elas amam. Mas a gente precisa amar ao ponto de rezar pelas pessoas que a gente não gosta. E a gente não pode ser hipócrita, porque eu tenho certeza que tem pessoa que você não gosta. Fala, aquele fulano ali, eu não aguento mais ouvir esse cara de madrugada aqui dando paulada na minha cabeça. Aí tem gente que não vai, tem gente que não consegue olhar na minha cara. Tem lugar que eu só vou uma vez, nunca mais ele chama. É só uma. Eu tô nem aí. Não tô pedindo para ninguém gostar de mim. Mas a verdade precisa ser dita, porque a verdade liberta. E aí talvez você não vai com a cara daquela pessoa, dentro da pastoral, tá, aquele negócio, você não vai com a cara dela. Beleza, tranquilo, sem problema. Mas você precisa amar ela. Talvez tenha uma pessoa inventando intriga, fofoca. Talvez tenha uma pessoa querendo dar uma facada nas costas, dentro do trabalho, às vezes dentro da sua família, tem inveja de você, às vezes dentro da igreja, isso acontece. Judas era o quê? Apóstolo. Traiu com o quê? Com um beijo. Então vamos parar de ser inocente, gente. Tem gente que não está com intenção não, e também você é boca aberta, conta tudo para todo mundo. Aí todo mundo fica com inveja de você. Fecha a boca, começa a fechar a boca. E aí a pessoa vai trama contra você ali e tal. Você vai fazer? Vai revidar? Quando você descobre que a pessoa falou mal de você, te caluniou, qual a vontade que a gente tem de fazer? De sentar com a pessoa. Eu tenho vontade de fazer isso. Mas eu não estou aqui para fazer minha vontade. Mas dá vontade de sentar. Falei, ei fulano, escuta aqui. Por que você está falando isso de mim? Está pensando que eu sou o quê? Não dá vontade? Eu não estou aqui para fazer minha vontade. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Ah, fulano falou? Glória a Deus. É mentira? Glória a Deus. Senhor Jesus, hoje no meu rosário eu quero rezar para fulano. Minha vontade é de arrancar a cabeça de fulano. Mas eu quero pedir que o Senhor leve essa pessoa à conversão. Isso sim. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amar quem a gente gosta
Qualquer um consegue fazer isso. Até os pagãos fazem. Qual a diferença entre nós e os pagãos? Agora, se a gente ama, até quem nos odeia, ama, não estou falando gosta. Você não gosta, quer arrancar a cabeça. Mas você não vai fazer a tua vontade, não vai sair arrancando a cabeça do povo aí, não. É igual no trânsito, passa um motoqueiro. É luta, motoqueiro, meu Deus do céu. Acho que o motoqueiro, para tirar a carteira de moto, ele tinha que passar 3 meses na ortopedia, para ele ver que lá o negócio é mais embaixo. Mas também tem gente que não tá nem aí, não dá uma seta, meu irmão. Aí vai e machuca os motoqueiros, mas tem uns motoqueiros também que parece que tá pedindo para machucar, né? Aí tua vontade é o quê? Arrancar a cabeça dele com o capacete e tudo, né? Você vai fazer isso? Não. Senhor, hoje eu quero rezar por esse motoqueiro. Ou então você que é motoqueiro vai falar, Senhor, eu quero rezar pelo aquele carro que não deu a seta, no lugar de voltar lá e querer quebrar o retrovisor dele. Tá vendo? Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Agora a gente vai preparar. Quantas horas agora? Estou sem relógio aqui. Hã? Então a gente vai preparar para a adoração, certo? A gente vai preparar para a adoração e na adoração a gente vai fazer oração. Pode tocar, esse teclado aí toca mais alto aí que o povo está quase dormindo. Pode tocar esse teclado aí, eu estou gostando. Glória, aí sim, senão o povo vai dormir aqui. Se vocês dormirem, eu vou tacar água aqui. Meu irmão, a gente vai fazer oração diante de Jesus. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz assim: darei pastores segundo o meu coração. Na oração, para que a gente possa ser eficaz, a gente precisa, sabe aquelas pecinhas de dominó, uma atrás da outra? Às vezes a gente não é preciso, a gente fica derrubando a última. A gente precisa derrubar a primeira e ela derruba todas as outras. Você quer ver uma comunidade unida? Primeiro, a comunidade precisa rezar pelos seus pastores. Uma comunidade que tem uns pastores santos, também vai ser uma comunidade santa. Aí só que as pessoas só querem jogar o fardo para cima do outro. É tão bonito quando um pai ora pelos filhos, mas sabe o que é lindo e maravilhoso? É quando os filhos oram pelos seus pais. Isso é muito bonito. Meu irmão, o sacerdote, ele é o chefe da casa. O sacerdote, ele é o chefe da família que é a comunidade. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 3, versículo 27, diz assim: ninguém pode, presta atenção nisso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não prender, e então saqueará a casa. Olha como isso é forte. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a casa. Se o divisor entra, começando pelo homem forte, aquele que está à frente da casa, aquele que é o chefe da casa, da comunidade, da família, e prende ele, amarra ele, ele vai saquear todos os bens. Precisamos rezar pelos nossos padres. Não é porque ele é um irmão. Não é porque ele é um irmão, porque eu rezo para ele como um irmão. É para os padres. Porque se o inimigo prende o chefe da casa, ele vai saquear a casa. É bonito quando o chefe da casa, o pai de família, o padre reza pelo seu povo. Mas é maravilhoso, olha como Deus colocava isso no meu coração hoje à tarde. É lindo quando o padre reza pelo seu povo, mas é maravilhoso quando o povo reza pelo seu padre. Jeremias capítulo 3, versículo 15, darei pastores segundos o meu coração. Precisamos rezar pela santificação dos padres. Esses dias saiu notícia aí aqui no Brasil que o padre se matou. Quem é pai aqui? Levanta a mão.
Tu acha que é fácil? Você sempre está forte? Você sempre está bem? Às vezes a gente evita até de chorar na frente dos filhos, às vezes na frente da esposa, segura a barra, segura a onda e pede a Deus a graça e a força de continuar até o final. Ei, vocês não são ovelhas sem pastores. Não são. Não são. Vocês têm um pai espiritual. Vocês têm um pároco, um vigário. Vocês têm um padre, um homem que foi consagrado, escolhido, separado, para poder ministrar sacramentos, que é o alimento, que é a provisão. O homem tem um munus. O munus do homem é prover, proteger e procriar. No contexto espiritual, proteger contra os inimigos invisíveis, porque a palavra de Deus diz, não é contra homens de carne que temos que lutar, mas são contra os principados e potestades. E o padre, ele é o pai dessa comunidade, ele precisa proteger dos inimigos invisíveis, ele também precisa prover o alimento espiritual, que são os sacramentos, e ele também precisa procriar, gerar vida na graça. Isso é procriar, gerar vida na graça, gerar santidade no teu coração. O inimigo não rouba a casa sem antes prender o chefe dela. Então, nessa adoração, eu quero te convidar a vir aqui para frente, porque a gente vai pedir ao dono da messe, a gente vai adorar o nosso Deus, aquele que tudo pode, aquele que escolhe, aquele que chama, aquele que sustenta, aquele que realiza, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que revigora, aquele que tudo pode, aquele que tudo pode. Para rezar pelo chefe da casa, a gente vai rezar pelos padres.